Olá, alunos da disciplina de consórcios, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a Lei Complementar 140 de 8 de dezembro de 2011, que é específica para a cooperação entre União, Estados e município para a cooperação ambiental. Então, eu coloquei essa lei lá na nossa aula de hoje. É bem interessante que vocês leiam ela com bastante cuidado para ficar inteirados, né, sobre o conteúdo. É uma lei específica que vai tratar, então, para regular a cooperação entre os entes federativos na proteção ambiental. Então, essa legislação, né, ela vai atuar de forma específica para tratar dos danos ou para encontrar formas de diminuir os danos relacionados ao sacrifício da natureza em função de como o humano habita o nosso planeta, digamos assim. E a cooperação ou a lei nesse caso, ela vai funcionar e ela vai ter princípios norteadores para auxiliar municípios, estados e o governo federal a entender um pouco melhor como é que eles podem minimizar os impactos ambientais causados, né, por indústria, comércio, locomoção, né, pelas atividades humanas comuns em cooperação. Então é para isso que funciona essa lei. Bom, essa lei ela visa a proteção ambiental e vai promover a gestão mais descentralizada, harmônica e eficiente. E ela vai ter foco na preservação das florestas, da fauna, da flora e no combate à poluição. Então, essa lei, de forma específica, ela tenta proteger ou tenta combater os danos causados na natureza com relação às atividades humanas na Terra. Então, essa lei complementar 140, ela vai definir responsabilidades entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, que vai garantir a não sobreposição de ações e a eficiência administrativa, como os danos causados pelos homens à natureza, eles perpassam uma região, a cooperação entre entes administrativos é fundamental. É só a gente pensar um pouco no desastre ambiental ocorrido aqui no Rio Grande do Sul em maio desse ano. Então, a gente tem um movimento de chuvas intensas que acontecem em vários locais do Rio Grande do Sul. A gente tem o mesmo rio, né? Alguns rios, Rio Jacuí, Rio dos Sinos, o Rio Guaíba, esses rios se deslocam em mais de uma cidade. E esses rios, eles passaram ao longo de muito tempo sofrendo com danos causados pela forma com que se estrutura comércio, cidades nas proximidades deles. A regulação desses rios deveria ser efetuada entre estes municípios. Então, a proteção ambiental que deveria acontecer, né, ou a cooperação que devia acontecer para salvaguardar os leitos e na tentativa de que não aconteça ou que impeça-se que desastres aconteçam, devia ter acontecido já naquele período. Então, a gente sabe, né, e a gente vê um afrouxamento ao longo dos últimos anos das legislações ambientais, sobretudo no Rio Grande do Sul. Elas são perigosas porque é esse afrouxamento que faz com que essas formas de cooperação nem existam, né? Os entes, os municípios, eles sequer se preocupam com a possibilidade de poluir, de desmatar, porque esse afrouxamento das leis vai fazer com que eles não tenham sanções relacionadas a alguma coisa que aconteça, algum desastre que aconteça. Em função disso, as formas de cooperação elas não são nem discutidas ou não são nem conversadas, não é?
Então, essa lei, ela vai definir competências, tá? E vai definir de que forma os consórcios poderiam atuar para minimizar impactos ambientais. É uma lei bem importante, né? Bem interessante. Só é difícil na atualidade que a gente observe que municípios e estados se preocupam intensamente com isso. Vejam só, a gente tem uma preocupação muito voltada no pós-enchente à reconstrução, à volta do que era antes, e não uma preocupação em mitigar ou minimizar esses impactos. O que vai fazer com que se torne um ciclo, né? Há um ciclo que vai acontecer de desastres ambientais, eles serão recorrentes, muito em função disso, porque se a gente não está mitigando, se a gente não está trabalhando para diminuir o impacto das nossas ações no meio ambiente, de tempos em tempos, há esse esgotamento da capacidade do meio ambiente de lidar com isso e grandes desastres acontecem. Então, os instrumentos de cooperação, os consórcios públicos, acordos, convênios, cooperação técnica e delegação, eles são de atribuição, são alguns instrumentos de cooperação entre os entes federativos. Isso é o que vai falar a lei. Aqui a gente fala de consórcios, né, que é um deles, mas a gente tem vários instrumentos de cooperação. A União, ela é responsável pela formulação e execução da Política Nacional de Meio Ambiente e pela gestão de atividades com impacto nacional ou internacional, como licenciamento de áreas indígenas e fronteiras. Então, essa é a atribuição da União, ela vai se preocupar com o todo. Os estados, por sua vez, eles exercem a gestão ambiental em suas jurisdições, incluindo o licenciamento de atividades que não envolvam mais de um estado ou de áreas de impacto nacional. Então, o estado, além de respeitar a normativa nacional, ele também vai regrar, ele vai legislar dentro do seu próprio território, naquilo que não envolva mais de um estado ou áreas de impacto nacional, mas que ele tem o poder de regulamentar. Há críticas fortíssimas com relação aos últimos governos no Rio Grande do Sul e justamente isso, né? O afrouxamento das normas relacionadas principalmente a construções, né? E outras responsabilidades ambientais relacionadas a impacto de indústria, de empresa dentro das cidades no Rio Grande do Sul e que esses seriam um dos catalisadores para o desastre ambiental que aconteceu. Por sua vez, os municípios, então, eles são responsáveis pelo controle de atividades de impacto local e eles vão licenciar e fiscalizar atividades conforme tipologias regionais. Cada município, ele vai ter uma forma diferente de fazer a fiscalização. Ele precisa seguir a norma estadual e a norma municipal, mas ele vai licenciar e vai organizar as regras de licenciamento ambiental conforme o que ele preconiza que seria o melhor. Então, a gente tem uma grande legislação ambiental que é federal, a gente tem uma legislação um pouco menor estadual que vai regrar de duas formas. Uma, ela vai tentar regulamentar os territórios que são em fronteira ou que afetam outros estados, mas ela terá normas próprias para o seu próprio estado. E a gente tem ainda o controle que é feito dentro dos municípios, né, que vão poder então licenciar e fiscalizar as atividades conforme a sua região. Em função disso, na aula de hoje, a gente vai ter uma atividadezinha para vocês. E essa atividadezinha é o seguinte, é vocês pesquisarem, né, rapidamente, assim, em uma página, quais são as grandes, e é só citar, quais são as grandes normativas federais relacionadas à legislação ambiental, então, quais são essas normas, essas leis, e aí vocês deem uma lidinha, assim, para entender o que é que elas regulamentam. Depois, o que os estados regulamentam e, por fim, o que o município de Porto Alegre regulamenta, como é que ele fiscaliza, né? E aí criem, assim, uma representação de como é que vocês enxergam isso, né? Que é bem interessante, assim, e bem importante. Para vocês entenderem o quê? Para vocês entenderem que esse é só um aspecto relacionado a consórcios. A gente está falando de consórcios, está falando de cooperação entre entes federativos
para um fim específico, que é ambiental, mas é também para vocês entenderem o funcionamento dos consórcios e o impacto deles na área ambiental. A área ambiental escolhida porque este ano foi um ano de desastre ambiental aqui perto da gente, e a gente sentiu na pele o quanto a falta de regulamentação ou o afrouxamento das normas pode impactar significativamente a nossa própria, né, mobilidade, as funções sociais que a gente exerce dentro do nosso convívio. Então, o licenciamento ambiental, ele segue critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Apenas um ente federativo será responsável pelo licenciamento. Então, a gente vai ter regras de licenciamento ambiental. O licenciamento ele vai se dar dentro dos municípios ou dentro do estado ou dentro do ente federativo, dependendo do que está se tratando. É importante perceber que, por exemplo, por que os municípios tratam de licenciamento ambiental? Porque eles vão tratar de questões muito simples, desde coleta de lixo, água e esgoto, né, a construção de uma casa, derrubada de uma árvore para a construção de uma casa, até toda a organização de uma cidade, porque eles vão se preocupar então com os grandes condomínios, os prédios, a mobilidade, né, os impactos da retirada de árvores no ambiente, a localização das indústrias, das fábricas, das lojas, né? Tudo isso vai impactar o meio ambiente. Todas as atividades humanas impactam o meio ambiente. E como impactam o meio ambiente, é super importante que a gente tenha total, assim, noção da responsabilidade que temos com relação a isso. Então, os impactos e a importância da lei. A lei complementar, então, ela fortalece essa cooperação federativa e proporciona uma gestão ambiental clara e eficiente. Vai proteger o meio ambiente e os recursos naturais, porque ela vai se preocupar, então, vai focar, então, na proteção do meio ambiente, no sentido de criar dispositivos que fortaleçam a cooperação entre entes federativos na tentativa de diminuir os impactos ambientais que a gente faz sobre o ambiente. Na aula de hoje, além da aula e do trabalhinho, eu vou colocar para vocês uma palestra muito bacana do professor Rafael Hag, num projeto de extensão que eu coordeno, que chama Tragédia dos Comuns, que ele fez agora, há pouquíssimo tempo, e que fala um pouco sobre os impactos ambientais. Então, eu gostaria muito que vocês assistissem também, tá bom? Então tá, obrigada, leiam a lei, façam a tarefa e a gente se fala na próxima aula.